Os irmãos já são vitoriosos, né? Como disse a Esli, venceram a chuva e certamente o desejo de ficarem em casa no conforto, né? Para estarem aqui em comunhão com a igreja. Então, louvado seja Deus por isso. Nós vamos ler Romanos 8:37, que é o tema desta noite. Esse é um texto bastante conhecido e é com esse texto que eu quero terminar esta série de estudos que nós fizemos. Hoje é a última quarta-feira. São 12 estudos desde que começamos, este é o 12º. E o texto é: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vamos nos colocar em pé, vamos recitar juntos. Vamos lá? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Muito bem. Vou convidar 2 irmãos que queiram vir aqui orar e pedir que Deus nos abençoe em relação àquilo que foi estudado e aquilo que vai ser absorvido, né, de uma vida vitoriosa na vida de cada um dos irmãos. Pedir um homem e uma mulher que venham aqui à frente para orar. Pedir para virem à frente, tá? Então, um homem e uma mulher. Falta uma mulher. Isso, Grace. Vem cá. Mas, Silvia, hoje eu vou dar preferência para a Grace. É porque a irmã sempre vem, a Grace nunca vem, então... Não que eu queira desprezar a sua oração, por favor, né? Bondoso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de estarmos na Tua casa, mais uma vez, reunidos, congregados, num só corpo. Te damos graças porque em Cristo somos irmãos uns dos outros e o Teu amor nos nivela a todos. Te agradecemos por esta igreja instalada aqui neste bairro e nessa cidade, e por tudo que ela tem feito, tanto quanto ela tem iluminado este bairro. Graças te damos por este tempo aqui, este tempo precioso de estudo da Tua palavra. Te agradecemos também pelo tempo, pelo privilégio, pela liberdade que temos de estarmos reunidos, orando, clamando, louvando. Muito obrigada, Senhor, porque não sabemos até quando nós vamos ter esta liberdade religiosa em nosso país. Te agradecemos por Jesus em nossas vidas, te agradecemos porque Tu és o nosso Deus e nós somos Teus filhos, Teus servos queridos. Sabemos que não merecemos tudo quanto temos recebido da parte do Senhor, mas nós te agradecemos e ficamos até constrangidos pelo muito que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada por esta igreja, por este rebanho, pelos irmãos em Cristo aqui reunidos. Toma o Teu servo em Tuas mãos e que ele possa falar de Ti, somente de Ti. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Pai eterno, nossos corações não conseguem expressar a nossa gratidão diante de tantas misericórdias que Tu tem e cada um de nós, ó Senhor. Mas nós te agradecemos, ó Senhor, porque a Tua congregação, que Tu formaste através do Teu Filho Jesus, reconhece nele, Jesus, como a pessoa mais relevante aqui no nosso meio, ó Senhor. Por isso, como igreja dele, né, do Senhor da igreja, né, nós também nos fazemos importantes, né, para as pessoas que estão ao nosso redor, nossos vizinhos, os moradores desse local, Senhor, e da nossa cidade também, ó Senhor. Né? Obrigado porque a Tua palavra continua sendo professada aqui, ó Pai, né, conforme aquilo que Tu queres falar para todos que a ouvem, ó Senhor. Né? E neste momento, ó Senhor, quando estamos aqui reunidos para ouvir, né, a Tua voz, ó Senhor, diante de tantas vozes que falam as nossas cabeças, as nossas mentes, os nossos pensamentos, no nosso viver diário, Senhor. Mas nós preferimos ouvir ao Senhor, porque é a Ti que nós seguimos, ó Senhor, e é semelhante
a Ti, ao Senhor Jesus, que nós queremos chegar a ser, ó Pai. Por isso, ó Senhor, capacita o Teu servo, dê a sabedoria dele, utilize o seu ser, né? E use a Tua voz, ó Pai, para falar conosco nessa noite, e que aquilo que nós ouvimos do Senhor possa ser introduzido nos nossos pensamentos e dominá-lo também, ó Senhor. Que a ação do Teu Santo Espírito possa transformar essa mensagem em ações práticas no nosso viver diário, Pai. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Aninha, você está com comunicação aí, Davi? Pelo chat, não? Para avisar que o som está com uma ressonância. Os irmãos podem assentar-se. Ou então avisá-lo lá embaixo. Dario, o som está ressoando. Irmãos, ontem nós tivemos... Oi? Ontem nós tivemos uma pequena amostra do que é a ideia que a maioria dos brasileiros tem de vida vitoriosa. Bastou um empate da seleção brasileira para o derrotismo tomar conta dessa nação, né? Eu li poucos jornais e não conversei com ninguém sobre o jogo. Mas pelo pouco que eu li nos jornais é assim: esse time não joga nada, tá vendo? Desse jeito não vai ser possível, e desse jeito não vamos ganhar a Copa, porque com os times grandes aí agora que não vai jogar mesmo, né? E eu fiquei pensando aquilo que está na mentalidade de todo o povo, especialmente no Brasil com relação ao futebol, né? O segundo é o primeiro dos últimos. Essa é a tônica do brasileiro. O segundo é o primeiro dos últimos. Não interessa ser segundo. Se o Brasil for vice-campeão da Copa, para a maioria das pessoas não vai significar absolutamente nada. E o que eu quero dizer com isso? Que essa mentalidade de tudo ou nada, ela está impregnada na nossa mente. Ela marca a nossa forma de encarar o Evangelho, ela influencia a nossa forma de encarar o Evangelho. Então, quando nós começamos esta série de estudos, nós começamos falando exatamente que a ideia de vida vitoriosa, biblicamente, não é a mesma ideia de vida vitoriosa que o mundo tem. E aí nós começamos a construir a cada quarta-feira o que é que a Bíblia fala de uma vida vitoriosa. E agora eu quero ver se os irmãos lembram. Quais foram todos esses estudos que nós fizemos com as características de uma vida vitoriosa? O que marcou mais cada um dos irmãos? Que foi, irmão Paulo? Até a memória foi prejudicada. Mas basta que você lembre pelo menos de um para me deixar feliz, né? Pelo menos um tema que você lembrou e absorveu alguma coisa sobre uma vida vitoriosa, né? Falamos sobre o tempo, né? Falamos sobre a administração do tempo, ok? Temor ao Senhor como princípio de todas as coisas, né? Uma vida com significado. Este foi o primeiro estudo. Uma vida de temor ao Senhor é uma vida de significado. Muito bem. Administração de bens. A vida da mulher e toda a influência e a relação de uma mulher vitoriosa, ou de uma vida vitoriosa, né, no papel da mulher. Falamos também sobre fidelidade, prosperidade, responsabilidade, generosidade, ausência de arrogância, a beleza das fases da vida, a influência dos pais na vida dos filhos, os exemplos, não é? E então todas estas coisas constituem realmente um padrão de vida vitoriosa, segundo aquilo que nós vemos em Provérbios e Eclesiastes. Agora eu pergunto para os irmãos, como é que nós fazemos a transição entre toda aquela sabedoria de Provérbios e Eclesiastes para aquilo que nós vemos no Novo Testamento?
Pergunta de curso de teologia, né? Como é que eu relaciono aquela sabedoria toda de Provérbios e Eclesiastes de uma vida vitoriosa com tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus e com o Novo Testamento? Bia, essa foi a única forma que eu encontrei de relacionar as duas coisas. O texto de Romanos 8:37. Porque se tudo aquilo que nós estudamos sobre vida vitoriosa constitui um conjunto amplo, a única coisa, a meu ver, que reúne esse conjunto no Novo Testamento é o versículo Romanos 8:37. Em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Agora, claro que nós precisamos entender que coisas são essas que Paulo está falando. Por mim, aqui, eu pregaria sobre todo o capítulo 8 de Romanos, porque para mim, meus irmãos, o capítulo mais maravilhoso da Bíblia é Romanos 8. Para mim, você tem direito a achar que seja outro, mas para mim o capítulo mais maravilhoso da Bíblia é Romanos 8. E por que eu acho isso? Porque Romanos 8 é um texto que nos dá uma profunda segurança. Uma vida vitoriosa, segundo um conceito bíblico e uma vida de confiança em Deus, é uma vida que nos deixa seguros. Há pessoas que vivem hoje extremamente assustadas com tudo, não é verdade? Por que há tanta gente drogada, dopada, viciada e em tantas situações de alienação? Elas não têm capacidade para enfrentar os problemas. Mas será que é só os problemas? Afinal de contas, muita gente que tem posses materiais não tem propriamente problemas. O problema são as posses? Não necessariamente. Irmãos, normalmente nós fazemos algumas generalizações perigosas. Por exemplo, o rico é arrogante, o pobre é humilde. Eu já disse, nem sempre isso é assim, viu? Às vezes o rico é humilde e o pobre é arrogante. Né? Nós dizemos que os ricos não têm problemas e nós esquecemos que o fato do rico ter dinheiro não significa que ele não tenha problemas. Mas nós também generalizamos no sentido de dizer, bom, os ricos têm muitos problemas. Não necessariamente. Do vazio. E uma coisa que normalmente está associada ao vazio, as incertezas. O maior problema dos ricos não é o dinheiro, é o vazio. Por que uma pessoa rica, meus irmãos, toma uma dose de elevadíssima de remédios ou de drogas e se mata? Será que todos eles têm tantos problemas assim? Com certeza que não. Né? Agora, uma grande parte das pessoas, sejam ricas ou sejam pobres, não conseguem lidar com a incerteza. Porque a nossa vida é um enorme punhado de incertezas. Eu não sei se estou vivo, já começa por aí. Eu não sei se estou com saúde nos próximos 5 minutos. E aí a coisa começa a ficar pior ainda. Né? Não sei se todas as pessoas que eu amo também me amarão nos próximos 5 minutos. Se estarão comigo nos próximos 5 minutos. Eu tenho uma situação estável hoje, o meu dinheiro está lá na poupança, eu tenho emprego, mas eu não sei se amanhã isso vai acontecer.
Isso, o irmão Paulo está dizendo então que o ser humano em geral não sabe confiar, ou não pode confiar, né, em que destino ele chegará. Sim. Muito bem relacionado com o Éden, porque o medo é a primeira confiança da ausência de fé genuína em Deus e do afastamento de Deus, né? Então, se nós nos afastamos de Deus, aquilo gera um medo, uma insegurança. Por isso que eu coloquei aqui, meus irmãos, que essa vitória que nós vemos no Novo Testamento, ela é caracterizada por uma segurança muito grande, baseada em Cristo. E é uma segurança, claro, não está baseada em bens, não está baseada em certezas que nós possamos ter, mas ela está baseada em algumas propostas que Cristo faz pela palavra do apóstolo Paulo. E a primeira delas, eu vou destacar só duas nesse texto, porque esse texto daria pregações e pregações. Mas eu vou destacar duas, sendo que a primeira delas é a segurança contra as adversidades. Quando nós encaramos a morte de Cristo e a ressurreição como a principal garantia, normalmente nós só pensamos nisso para a eternidade. Não é verdade? Não, Cristo morreu para me salvar dos meus pecados e ressuscitou porque eu vou ressuscitar também um dia. Tudo isso está correto. Mas uma das fundamentações dessa segurança é que o fato de Cristo ter sofrido, morrido e ressuscitado, ele nos garante agora, já, hoje, a companhia de Cristo nas adversidades. Então, não é só na eternidade, é agora. Porque essa vitória de Cristo, ela nos traz segurança, porque Ele foi o maior dos sofredores, chamado pelo profeta de homem de dores. Então, esse homem de dores que sofreu todas as coisas é a nossa companhia hoje quando nós sofremos. Nas adversidades, ele é o nosso companheiro, que é a promessa do salmista, né? Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, essa é uma realidade maravilhosa. A vitória em Cristo, nesse conceito neotestamentário, não é propriamente estar livre da adversidade, mas é estar acompanhado na adversidade. E eu tenho orientado alguns irmãos dizendo que não há como saber antes como é que é essa companhia de Deus, é só na hora da provação que você experimenta. Então, o que você tem antes? Apenas a segurança, a garantia. Salmo 118, 6 diz: o Senhor está comigo, não temerei. Aliás, meus irmãos, uma das coisas que eu tenho aconselhado também os irmãos a fazerem é orarem a palavra de Deus. Quando você tiver medo, este é um texto para você orar. O Senhor está comigo, não temerei. E você pode orar dizendo: Senhor, tira o medo do meu coração, porque a tua palavra diz: o Senhor está comigo, não temerei. Esta é uma forma sadia e é uma forma que não nos deixa errar quando nós oramos de acordo com a palavra de Deus. Eu já disse aqui aos irmãos que nós não rezamos. Nós não rezamos o Pai Nosso, por exemplo, mas nós podemos orar o Pai Nosso. E eu já disse aos irmãos quando isso acontece. Às vezes, quando nós estamos tão angustiados, não é? Tão tristes que nos faltam as palavras, por que não tomar as palavras da Bíblia e fazê-las nossa oração? Posso dizer aos irmãos que isso abençoa a nossa vida. E a Bíblia diz também que há um propósito nas nossas adversidades.
Uma das coisas que eu também já tenho falado aos irmãos é olhar para os textos, especialmente do apóstolo Paulo, para enxergar o que ele está citando do Velho Testamento. Porque as escrituras que aqueles homens de Deus conheciam, né? O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, João, o próprio Jesus, por várias vezes os evangelistas, eles citam as escrituras do Velho Testamento. Então Paulo está citando, na verdade, o Salmo 44, 22, que diz: por amor de ti, somos mortos todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Eu fico até pensando, talvez aquela expressão de matar um leão por dia tem alguma proximidade aqui com esse versículo, mas alguns autores têm dito que a ideia de matar um leão por dia, ela é totalmente imprópria para o cristão. Porque o cristão, ele não mata um leão por dia, ele morre como cordeiro a cada dia. É o que o salmista diz. E claro que o salmista disse isso pensando no sofrimento do povo de Israel. E agora Paulo pega isso que o salmista escreveu para dizer: nós também podemos sofrer e podemos ser entregues para o matadouro como uma ovelha, e isso não desfaz os propósitos de Deus. Isso é muito legal. É uma pena que a maior parte dos crentes não esteja realmente disposta a sofrer por Cristo. Algum tempo atrás eu conversei com um jovem, e isso eu já falei para os irmãos, não sei quantos vão se lembrar. E ele falou que ele estava um pouco preocupado, porque ele não tinha sofrimento na vida dele. E ele começou a apontar alguns irmãos da igreja. E ele dizia: puxa, fico vendo fulano, olha, está sofrendo com esse problema, fico vendo ciclano está sofrendo também, e eu não estou sofrendo nada. O curioso desse episódio, meus irmãos, é que essa pessoa não está mais na igreja, e todas aquelas pessoas que ele mencionou que estavam sofrendo, estão firmes na sua fé. E eu não estou querendo dizer com isso que se você não está sofrendo, você vai pedir sofrimento a Deus. Deus, não estou sofrendo, por favor, manda alguma provação aí para mim. Não é isso. Também não estou dizendo para você sair correndo atrás de uma provação. Mas o que Paulo está ensinando é que se a provação vier, se a adversidade vier, a nossa segurança tem que estar em Cristo. E isso não pode fazer a nossa fé balançar. Porque isso também faz hoje muitos crentes se desviarem, né? Qualquer probleminha, eles dizem: será que eu estou fazendo alguma coisa errada? O que eu fiz para Deus? Puxa, Deus, mas eu fiz tudo certo. É sempre a mesma ladainha que a gente ouve dos crentes, e, na verdade, esse não é o Evangelho. A segunda segurança que eu quero mencionar, e que Paulo também usa um texto de Isaías, em Romanos, é a segurança contra o pecado. Não somente contra a possibilidade de pecarmos, mas contra a condenação do pecado para a eternidade. Quando Paulo fala lá em Romanos 5:1, justificados pela fé, temos paz com Deus. Esse texto eu já tenho explicado algumas vezes à igreja. O ato de justificar na teologia paulina e na teologia bíblica significa não haver mais condenação que pese sobre o salvo. Então, quando Deus diz, você está justificado, significa todas as culpas passadas estão apagadas, não haverá possibilidade de condenação. É uma inimputabilidade. Ô, palavrinha difícil, né? O que é isso? Nós dizemos que uma criança ela é inimputável perante a lei, pelo menos no direito brasileiro. Em outros países do mundo, não necessariamente. Mas no direito brasileiro, uma criança é inimputável. Isso significa o quê? Que o quê? Que não pode ser atribuída culpa a ela e, consequentemente,
não pode ser condenada ou responsabilizada por qualquer coisa. No direito brasileiro, se uma criança cometer alguma coisa que fira a lei, quem será responsabilizado? Os pais. Isso serve para nos ajudar a entender que, diante de Deus, quando nós aceitamos a Cristo, não há mais condenação que pese sobre nós. Nós somos inimputáveis. Quem é que tomou a nossa culpa sobre si? O próprio Jesus. Isso é fácil de entender. Mas isso já estava sendo dito por Isaías lá no capítulo 50. Porque o Senhor Deus me ajuda e assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Chegue-se para mim, eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Parece o apóstolo Paulo falando, né? Na verdade, o apóstolo Paulo cita estes textos no seu livro de Romanos. E como é que tudo isso começa, meus irmãos? Com uma espécie de credenciamento, né? Há uma vida vitoriosa, ela começa onde? Ela começa no momento em que nós cremos em Cristo. Normalmente, como pastor, eu ajudo muitas pessoas, mas normalmente também essas pessoas são crentes. De vez em quando aparece no gabinete, especialmente pela nossa localização, aparece gente de todo tipo, gente que não é crente, que vem atrás de algum tipo de conselho. Algum tempo atrás mesmo, atendi um rapaz, alguns meses atrás, que ele não era crente, mas me procurou porque alguém o indicou, e ele disse que ele estava cheio de problema. Foi como ele me disse: eu estou cheio de problemas. E eu disse: bom, quais são esses problemas? Então ele fez uma lista lá para mim dos problemas. Mas, ora, como é que um pastor vai aconselhar alguém que não crê na palavra de Deus, sendo o pastor alguém que aconselha segundo a palavra de Deus? Então eu disse para aquele jovem: olha, eu tenho muito prazer em ajudar você, mas eu preciso começar por um ponto. Qual é? Você precisa admitir que você é pecador e que você precisa de Jesus, porque senão não dá para a gente conversar. Porque senão serão duas visões de mundo completamente antagônicas. Porque a minha visão de mundo e a visão de mundo dos irmãos é bíblica. A visão de mundo de uma pessoa que não é crente não é bíblica. Então, eu digo para uma pessoa: você é pecador. E uma pessoa que não crê na Bíblia diz: não sou, não. Eu não mato, não roubo, pago os meus impostos, não prejudico ninguém. Não é assim? Então, meus irmãos, o ponto de partida para todas as coisas é crer. Inclusive para essa vida vitoriosa, né? Em 1 João 5,1, nós temos esta verdade declarada: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Em Romanos 10,9, nós temos outra forma. Normalmente eu uso muito esse versículo. Se você quiser um versículo para evangelizar e você não sabe qual, usa 10,9, Romanos 10,9. Porque esse texto diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, normalmente, quando falo de Cristo a uma pessoa, depois de apresentar, como nós chamamos, né, o plano de salvação, eu menciono Romanos 10,9. E eu digo: você quer confessar Jesus como seu único Salvador? Peço que a pessoa leia esse texto e então oramos juntos para que ela reconheça o Senhor Jesus. Então, só explicando, para nós que somos crentes e cremos na palavra de Deus, o ponto de partida para uma vida vitoriosa qual é? Crer em Cristo. Não há outro meio, viu, gente? Às vezes eu vejo crente aconselhando gente não crente com filosofia de banca de jornal.
filosofia do senso comum. Um crente jamais deveria fazer isso, porque o crente sempre deve se valer da palavra de Deus. Por exemplo, aquilo que de vez em quando eu falo para os irmãos, crente que fala para todo mundo no final dá tudo certo, esse crente não conhece a palavra de Deus, porque no final não dá tudo certo para quem não é crente no Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma mentira. Se você não tem nada para falar para uma pessoa que está sofrendo, não diga isso, no final dá tudo certo, porque pode ser que não dê. Uma outra coisa que falam muito, que até eu estou lembrando agora, porque eu falei no começo, as pessoas falam muito assim, com saúde está tudo bem. Exatamente. O resto se resolve. O importante é ter saúde. Não, o importante é ter Cristo. Exatamente. Muitas pessoas que não têm saúde têm Cristo. E muitas pessoas que têm saúde não têm Cristo. E não estão bem. Né? Então, mas por que nós fazemos isso? Porque nós repetimos uma porção de coisa que nós ouvimos por aí e nem verificamos se aquilo faz sentido diante da Bíblia. E saímos dizendo essas coisas e depois... Bom, deixa para lá. Romanos 37, ou Romanos 8:37, meus irmãos, também nos dá uma perspectiva muito interessante de que nós não somos vítimas. Crente, os irmãos podem até me bater e me xingar agora, mas crente tem mania de se fazer de coitado. Não é verdade? Alguns acham até bonito isso. Eu estou sofrendo, mas estou sofrendo por amor a Cristo, né? Isso que é importante, né? Às vezes não tem nem consciência do que ele está falando, mas só para fazer um tipo, para fazer uma imagem perante os outros de espiritualidade, aí ele sai falando esse negócio, sem perceber que ele está se fazendo de vítima perante os outros, e Deus não gosta disso. Porque Romanos 8:37 não está dizendo assim, nós somos vítimas abençoadas por Jesus, não é mesmo, irmão? Não, ele diz, nós somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. E há um autor, aliás, há um tradutor da Bíblia, que é o Phillips, John Phillips, se não me engano, que ele diz, esse texto ele traduz que Cristo teve uma vitória esmagadora. E é essa vitória esmagadora que nos dá a certeza de que nada vai nos separar desse amor. Aí pertinho de Romanos 8:37, né? Romanos 8:38 diz, porque nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades irão nos separar do amor de Cristo. Então, essa vitória esmagadora de Cristo é a nossa segurança e a nossa garantia. E numa das partes do versículo, Paulo diz assim, nem a altura, nem a profundidade. Sabe por que ele diz isso, meus irmãos? Para os gregos, quem dirige a vida dos humanos são as estrelas. Então, tem um filme fazendo sucesso aí, como é que é? A Culpa é das Estrelas, né? Isso tem filosofia grega, no fundo. Né? Porque os gregos diziam que as nossas vidas são dirigidas pelas estrelas. E a forma como eles mediam as estrelas era exatamente na forma como estas palavras dizem, altura e profundidade, para se referir às estrelas. Então, quando Paulo está dizendo isso, ele não está apenas afirmando o amor de Deus, mas ele está afastando essa ideia dos gregos de que as estrelas dirigem as nossas vidas. Não dirigem coisa nenhuma. Quem dirige as nossas vidas é Deus. E Ele é a base da nossa vitória. E a partir do momento que Ele muda a nossa vida e a nossa vida é regenerada, a nossa vitória começa a ser demonstrada pela prática dos mandamentos. Se o ponto de partida é crer em Cristo, o início de um caminho vitorioso é praticar os mandamentos de Cristo. E aqui há uma diferença entre ser crente e membro de igreja e ser discípulo de Cristo. Eu estava conversando com jovens no sábado. E eu acho que, não sei se eu contei isso para a igreja, que eu conversei com jovens, mas eu falei o seguinte, se os irmãos ouviram, me perdoem. É relativamente fácil ser crente.
Ser crente assim, desse jeito, né? Porque, vejam bem, olha o que eu falei para eles. A galera da igreja é uma galera legal, não é? Pessoal bacana da gente conversar. O Norival, bom de conversa, gente boa. Todo mundo aqui trata bem todo mundo. De vez em quando tem um ou outro mais mal educado, mais enfesado. Mas, via de regra, todo mundo, né, é um ambiente gostoso. Tem os cânticos, muita gente gosta de cantar, e vem, canta, e fica feliz, né? Ouve a palavra do pastor e diz assim, nossa, que palavra abençoada, que bacana. E para muita gente, ser crente é isso. Ele aprende logo a orar, porque a gente ora mais ou menos tudo igual. Então, eu digo, nesse aspecto, ser crente é fácil. O desafio é fazer tudo isso? Você acha que é um grande desafio cantar no culto? Não. O grande desafio, ouvir um sermão, depende, né? Se o sermão for muito chato, tudo bem, mas... né? Isso, muito crente, eu já ouvi muito crente dizer isso. Ele vem à igreja, canta e diz, quem canta seus males espanta, né? Irmãos, o desafio é praticar os mandamentos, é amar quem não nos ama. É sofrer o dano, como diz o apóstolo Paulo, né? Quando nós temos alguma situação com um irmão que nós vamos sofrer o dano e nós sofremos o dano. É perdoar 70 vezes 7. É viver uma vida de santidade. É recusar o padrão do mundo. Essa vida é que caracteriza a vida do crente de verdade. Não é esse crente que está na igreja com cara de santo. Esse crente engana a gente. Ele pisa na calçada, ele é igual às pessoas do mundo. E eu falei até para os jovens, esse crente tem nome, né? O crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Na verdade, não pode, não existe isso, mas é como a gente se refere. Ou então, o crente girafa. O corpo está na igreja, mas a cabeça está para fora. Irmãos, essa é a realidade. Eu gosto de ser direto e reto. O problema da igreja, sabe qual é? Às vezes ela não consegue pegar esse crente sabonete. Porque como ele não confessa pecados, e como ele não se declara, e alguns pecados não se tornam públicos, nós não conseguimos discipliná-lo. E aí ele passa a viver uma vida que não é baseada na prática dos mandamentos. Ele passa a viver uma vida baseada no que todo mundo faz. Se todo mundo canta, ele canta. Até pôr o envelope ali. Se todo mundo põe envelope, ele vai lá e põe R$2 só para dizer que ele está pondo também. Afinal de contas, ninguém vai olhar. A motivação dele não é o Senhor Jesus. A preocupação dele é a imagem. É uma pena, porque quem sofre com esse crente é a igreja. Outro dia eu estava explicando para um jovem exatamente isso. Sabe, é difícil para a gente entender que uma unha encravada possa matar uma pessoa, não é verdade? Você já ouviu falar de alguém que morreu de unha encravada? Não, não é só diabético, não. Ainda se morre de unha encravada. E você pensa, a ideia que nós temos é como é que pode alguém morrer por causa de uma unha encravada? Pois é. O que é pior é o corpo todo morrer por causa de uma unha. Mas é exatamente o que acontece com a igreja. O pecado de qualquer pessoa faz a igreja sofrer. E normalmente os crentes também não têm essa ideia, porque quando não estão vivendo por essa perspectiva da vitória sobre o pecado, então eles não têm noção de como isso afeta a igreja. É claro que Paulo também fala de outros tipos de vitória, que eu não vou mencionar aqui. Por exemplo, vitória sobre a morte, vitória sobre o inimigo. Mas há uma palavra do Senhor Jesus que é muito prática, que os irmãos conhecem, que é João 16, 33. Né? Vamos ler esse texto juntos? João 16, 33.
Acho que não. Vamos ler? Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, esta é a palavra que eu quero que fique, juntamente com Romanos 8:37, no final de todos estes estudos. Então, somos mais que vencedores em Cristo, e somos mais que vencedores porque Cristo venceu. John Piper fez uma série de mensagens para alguns pregadores da prosperidade. E eu peguei os conselhos que ele deu nessa mensagem e eu fiz uma espécie de adaptação para terminarmos estas reflexões. São alguns conselhos, 12, se não me engano, sobre como vivermos uma vida vitoriosa, numa espécie de resumo do que nós estudamos. O primeiro conselho é: o Evangelho é simples. Quando alguém resolve complicar o Evangelho, é porque está querendo levar vantagem de alguma forma. Os irmãos concordam comigo? Mas, por exemplo, quando alguém diz assim: olha, o Evangelho é muito complicado, só eu posso explicá-lo para vocês. Já está suspeito, não está? Eu não sei se eu já contei para os irmãos, mas eu tive um professor num dos módulos passados que eu fiz, que ele estava contando para a gente a experiência de conversão dele. E ele aceitou a Cristo numa dessas igrejas neopentecostais, bem simples, mas com um evangelho todo torto, né? Gente que realmente não conhece a Bíblia. Aliás, ontem eu vi um videozinho no Facebook que estava falando do Norival, um sujeito que foi pregar um desses shows gospel. Irmãos, a gente não sabe se ri ou se chora. Porque o sujeito começou assim: eu ia pregar sobre uma coisa, mas agora que eu venço, eu vou pregar sobre outra. E eu vou pregar sobre Nadal. Aí você leva 5 minutos. Quem é o Nadal que ele está falando, né? Será que é um jogador de tênis? Não, na verdade é o Nabal da história de Davi que ele quer falar. E como ele não conhece nada da história, porque provavelmente ele não leu, ele começou a falar besteira. Porque Nadal era um homem de fé, porque Nadal era um homem vitorioso, porque Nadal não era, ele não leu a Bíblia. E andando no palco com a Bíblia de um lado para o outro, e Nadal, e você também deve ser como Nadal. Meu irmão, se você for como Nadal, você está no inferno. Então, você não pode ser como Nabal. Então, a falta de desconhecimento, né, faz isso. Mas aí eu estava contando desse meu professor. Então, ele disse que ele aceitou a Cristo numa dessas igrejas. E essa igreja pregava um negócio lá do Velho Testamento, né? Essas igrejas têm mania do Velho Testamento. E eles tinham aqui na frente, como a gente fala, né, o altar, porque não é altar, mas vai lá para os irmãos entenderem. Eles tinham os 3 ambientes do templo. E lá em cima era o Santo dos Santos, onde só o pastor podia pisar. Então, ninguém da igreja pisava lá no último, porque era o Santo dos Santos, e só o pastor, então, tirava o sapato e pisava lá. Um dia, ele foi numa outra igreja, e ele estudou a palavra. Uma igreja que estudava a Bíblia, estudou a palavra, e ele começou a entender o negócio, falou: mas não é nada disso. E aí ele foi lá na outra igreja e falou para as pessoas, né, amigas dele lá na igreja: olha, gente, não é isso que estão ensinando aqui. E todo mundo: como? Não é isso? Mas olha, o santo pastor nos ensinou isso. Não, mas não é isso. Não tem esse negócio de santo dos santos. Cristo já morreu na cruz. O véu já se rasgou. Nós temos acesso direto a Deus. Não tem essa coisa de não pisar. Eu vou pisar aqui. Não pisa que você vai morrer. Ele falou: ninguém vai morrer. Eu vou pisar. E disse que foi aquele pânico geral mesmo. Aí ele foi lá, pisou: está vendo? Não morri.
Não tem mais isso. Essas complicações do Evangelho, elas sempre têm interesses. Porque o Evangelho é simples. O próprio Jesus resumiu o Evangelho em duas coisas. Qual é? Ou quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso já é um negócio para dar trabalho para a gente a vida inteira. Não precisa mais nada para complicar. Você já vai viver a vida ocupado, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Sim, exatamente. Mas, normalmente, essas pessoas usam aquilo que nós chamamos da lei do alemão. Né? Vocês conhecem a lei do alemão? Não? Porque simplificar-se a gente pode complicar. Então, as pessoas usam essa lei do alemão. Segundo conselho, meus irmãos, nós precisamos ajudar as pessoas a evitar a falta de significado para a vida. Porque o que o mundo prega e oferece às pessoas é só o vazio. Quem tem conhecimento da verdade como crente precisa ajudar essas pessoas. Eu também já contei aqui aos irmãos, eu vinha pedindo oportunidade para conversar com uma professora minha, a minha orientadora, na verdade. E essa oportunidade apareceu bem rápido, porque um dia, num almoço, ela me perguntou sobre o que faz um pastor num enterro. E aí nós começamos a conversar, e a nossa conversa se resumiu, no final das contas, a esse vai que. Né? Eu contei isso para os irmãos. Vai que existe um Deus. E ela falou, vai que não existe. Eu falei, eu fosse você, ficaria com a minha opção. Porque vai que existe. Se não existe, está tudo bem para mim e para você. Mas se existe, está bem só para mim. Nós precisamos ajudar as pessoas a saírem do vazio que elas estão para uma vida de significado com Cristo. Isso pode prevenir depressão, suicídio. Há uma coisa que eu também já tenho falado à igreja, irmãos, os números reais sobre suicídio não são divulgados, especialmente de jovens e adolescentes. Porque se eles fossem, todos ficariam alarmados, tamanha quantidade. Nos Estados Unidos, então, nem se fala. A quantidade de jovens com 12, 13, 14 anos se suicidando hoje nos Estados Unidos é mais alta do que em qualquer outra faixa etária. Isso é assustador. Terceiro, nós precisamos advertir as pessoas que certos investimentos não dão retorno para a eternidade. Às vezes nós estamos olhando para pessoas que estão investindo a sua vida em coisas que não vão levar a lugar nenhum. E pode ser que não dê tempo. Alguns meses atrás eu contei aqui aos irmãos sobre a morte de um amigo meu de infância, rapaz crente, contemporâneo meu, do Eliel, né, mais ou menos da mesma idade nossa. Morreu alguns meses atrás. E quando esse rapaz estava na UTI, ele conversou com outro amigo nosso e falou o seguinte: se eu sair daqui, eu não vou mais viver do jeito que eu estava vivendo. E não é porque ele fosse pecador, não, rapaz crente, consagrado. Mas ele passou a vida toda dele, quer dizer, praticamente 30 anos, construindo uma casa. E aí, quando ele terminou de construir essa casa, ele se aposentou, mudou da cidade e começou a construir outra casa. E aí, então, na UTI, ele pôde pensar: eu gastei a minha vida construindo uma casa, para quê? E agora estou construindo outra, para quê? Ele falou: se eu sair daqui, vou mudar de vida, vou pegar minha esposa, vou passear, vou fazer outras coisas. Não saiu. Às vezes nós estamos investindo uma vida toda em coisas que não nos trarão retorno eterno. Precisamos ajudar pessoas que vivem assim, porque essas pessoas não estão só fora da igreja não, viu, gente? Elas estão dentro da igreja. Eu tenho visto pessoas que têm cultivado uma verdadeira idolatria em relação a filhos,
Nós falamos muito da idolatria a bens, mas não falamos da idolatria de filhos, de esposas, de maridos e tantas outras coisas que também são idolatria. Precisamos ajudar as pessoas a desenvolverem a generosidade. Está muito difícil encontrarmos hoje dentro da igreja pessoas generosas. É mais fácil encontrá-las fora da igreja. Eu digo isso com muita tristeza. Porque a igreja deveria ser o lugar das pessoas generosas, porque afinal de contas, essas pessoas elas estão experimentando da generosidade de Deus. Mas as pessoas que estão aqui são às vezes as mais apegadas às suas coisas, sem condições espirituais de ajudar quem precisa da generosidade. E Paulo é muito claro quando ele fala, né, que uma das razões de nós termos essa capacidade de trabalharmos e ganharmos para nós é dividirmos. Muito crente não entende isso. Mas eu não vejo nenhuma pessoa que seja vitoriosa no sentido bíblico que não seja generosa. Outra coisa, precisamos promover a verdadeira fé em Deus. Ela deve ser a razão para tudo. Às vezes, até as igrejas perdem o foco. Uma vez conversando com um pastor sobre uma situação que envolvia dinheiro e alguma coisa, eu falei, mas pastor, não poderíamos fazer isso pela fé? E ele falou, fé? Eu que não vejo dinheiro aqui não, para ver se fé vai comprar esse negócio. Você vai dizer o quê, né? Fiquei calado, enfiei minha viola no saco, como se diz, né? E fui embora. Porque se alguém está colocando as coisas nesses termos, alguém que deveria estar conduzindo a igreja a uma visão de fé, então está complicado. A fé é a razão para todas as coisas, como diz Hebreus 11:1, dentro do propósito de Deus, é claro. Outro conselho, eliminar os perigos de asfixia espiritual. Há muitas coisas que nos sufocam espiritualmente. Você pode dar exemplo de alguma? E normalmente não são coisas que são pecaminosas, viu, gente? Ninguém sabe dar exemplo? Sim. Tecnologia pode nos asfixiar espiritualmente. Aliás, eu postei no meu Facebook, compartilhei uma matéria de uma revista, se não me engano, é Exame. 10 coisas que tiram a nossa produtividade. Muito interessante o artigo. E eles, inclusive, colocam lá a porcentagem, como é que aquilo interfere na nossa vida, né? E já há muito tempo eu tenho feito um exercício para não deixar que essas interferências tomem o meu tempo. Mas elas nos asfixiam, mas há outras coisas também que nos asfixiam. Vou citar um exemplo aqui. Eu acho que pouca gente aqui tem essa situação, posso citar tranquilo, não é só o Norival, mas eu sei que ele é de boa, isso não o asfixia. Eu já vi muita gente, meus irmãos, ficar asfixiado espiritualmente por causa de uma casa de campo ou de uma casa de praia. Já viram isso? Eu já vi. O sujeito, Deus vai abençoando, né? E ele vai prosperando, e a prosperidade é de Deus também, e então ele resolve comprar uma casa de campo ou uma casa de praia. Todo mundo aqui... E aí o que acontece? O sujeito que era integrado na igreja já não é mais, porque agora ele precisa cuidar da casa de praia. E não apenas cuidar, mas há uma ideia assim, se eu comprei, eu preciso desfrutar. E então ele vai desfrutar da casa de praia em detrimento de tudo que ele poderia estar fazendo para Deus. Eu não estou falando que o crente não pode se divertir, que ele não pode ter casa de praia, não é nada disso. Mas uma vez conversando com uma pessoa que fez isso, depois de 20 e tantos anos, ele tinha uma casa em Peruíbe, ele falou para mim assim, sabe, comprar essa casa foi a pior coisa que eu fiz. Eu fiquei assustado, né? Eu falei, por quê? Olha, primeiro,
eu investi num negócio que só me dá dor de cabeça e despesa. Porque no começo era maravilhoso. Todo final de semana a gente vinha, abandonava a igreja, vinha para cá e tal. Depois a gente começou a não ver, começou a enjoar, e aí ficou só a despesa e a dor de cabeça. Segundo, eu passei 20 anos da minha vida, as minhas 2 filhas cresceram, e eu não conheço nenhuma outra cidade no mundo a não ser Peruíbe. E ele falou, eu fui fazer as contas de quanto essa casa me custou ao longo dos 20 anos, e sabe o que eu descobri? Com esse dinheiro eu poderia ter viajado cada ano para um país diferente com as minhas filhas. E eu não fiz isso. Ele só não chorou, mas ele estava profundamente arrependido de ter feito aquilo. Então, é pecado comprar uma casa? Não. Mas aquilo asfixiou a vida dele, né, de uma tal forma que ele se sentiu arrependido. Trabalho, muito bem lembrado. São os workaholics, né? Às vezes para não ver a esposa, né, para não ter que cuidar dos filhos, né? Então, mas sabe onde que ele me disse isso? Sabe onde que ele me disse isso? Exatamente lá na casa dele, porque nós estávamos achando o máximo. Nós fomos lá passear na casa dele, um lugar muito legal, uma casa muito bacana, e nós estávamos achando maravilhoso aquilo. E ele falou, não, isso aqui não é maravilhoso. E foi, é maravilhoso para você que veio aqui, mas para mim não é. Né? E aí foi que ele começou a falar. Outro conselho, meus irmãos, nós somos sal e luz. Essa é uma grande característica de uma vida vitoriosa. Crente que não faz diferença no lugar que ele está, crente camaleão, ele não pode ser sal e luz. Porque se ele toma a forma de qualquer lugar que ele vai, e ele faz o que todo mundo faz, ele jamais vai ser sal, jamais vai ser luz. Né? Outra coisa, nós não devemos esconder o custo do discipulado. Eu vou aqui confessar para os irmãos, tinha um rapaz aqui frequentando a nossa igreja, ele foi conversar comigo, ele estava interessado em se batizar, inclusive. E eu conversei com ele, uma conversa séria, séria não no sentido de dar bronca, não nesse sentido, mas no sentido de dizer, quem quiser seguir a Cristo vai sofrer perseguição, sim. Porque ele estava falando exatamente disso, que ele estava sofrendo situações complicadas por querer seguir a Cristo. Então eu falei, então você se prepare, porque ao dar um passo definitivo e batizar-se, isso certamente vai ser um problema. Não sei se ele ficou meio assustado ou meio contrariado, mas ele não veio mais. Nós não podemos esconder isso das pessoas, meus irmãos. Jesus falou isso. Você quer me seguir? Quer, mas o preço é alto. Se você quiser me seguir, você vai ter que conhecer esse custo. Quase terminando, nós precisamos encontrar o valor do sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, certo? Nós não vamos procurar o sofrimento, certo? Mas se Deus nos permite sofrer, bom, então o que vamos fazer? Bom, vamos tentar encontrar o valor disso. Vamos crescer. Vamos aproximar-nos em comunhão de Deus e vamos tirar o máximo proveito disso, né? O sofrimento, o outro. Ensinar o verdadeiro ide. As nossas igrejas, elas não estão sendo ensinadas a pregar e fazer discípulos. Elas estão sendo ensinadas a adorar, a ter comunhão, né? A fazer só essa coisa bacana que eu falei. Mas espera aí, uma parte fundamental da igreja é ide, fazer discípulos. Isso faz parte também de uma vida vitoriosa. Penúltimo, fique longe de gente que quer tirar vantagem com o Evangelho. Irmãos, o que se faz hoje em nome do Evangelho por dinheiro é um negócio repugnante.
Repugnante. Nós não podemos compactuar com isso. Os irmãos devem lembrar de uma pessoa que passou aqui pela nossa igreja, que tudo ela perguntava o preço. Se a gente fazia um estudo bíblico com ela, ela fazia: quanto é? E a gente dizia: não é nada. Porque ela veio de um lugar onde tudo era cobrado em nome do Evangelho. Orações eram cobradas, orientações eram cobradas. Nós precisamos não apenas alertar as pessoas, mas nós precisamos ficar longe dessas pessoas. E por último, o maior lucro é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a maior de todas as vitórias. Se nós não estivermos satisfeitos com Cristo, nada vai nos satisfazer. Há um hino bem antigo que diz: Cristo satisfaz minha alma. Ou seja, Ele é suficiente. É esse o segredo de uma vida vitoriosa. Não ensinamos em nenhum momento como ganhar o seu $1 milhão antes dos 30 anos. Não ensinamos como chegar à carreira de executivo de uma grande empresa, mas ensinamos que a palavra de Deus é a razão de toda a sabedoria, que Cristo é a fonte de toda a sabedoria. E vamos lembrar dessa palavra que está em Romanos 8,37. Por causa da vitória esmagadora de Cristo, nós somos vitoriosos. Amém? Alguma pergunta? Dúvida? Observação? Reclamação? Não? Então, muito bem. No mês de julho, meus irmãos, nós faremos 5 estudos sobre uma visão panorâmica da Bíblia. Como entender a Bíblia como um todo. Inclusive, vou tentar encaixar alguma coisa que o irmão Norival aí tem me cobrado, que é relativa à sequência das últimas coisas. Eles confundem, mas quem ressuscita primeiro, sobe primeiro, quem sobe antes, quem sobe depois, quem desce, quem volta, quem fica, né? Isso às vezes é uma confusão na cabeça dos crentes e exatamente. E muita gente, inclusive nas igrejas, tem adotado aquilo que nós chamamos de pan-escatologia. Pan-escatologia é assim: não preciso me preocupar com isso, no final vai dar tudo certo, eu preciso viver o agora e com o resto eu não vou me preocupar. Oi? Não, mas não é só você não, Carlinhos. Tem muita gente, né? Tem muita gente nesse pé que acha o Apocalipse muito complicado. E então fala: olha, eu não vou me preocupar com isso, eu vou viver minha vida cristã e eu estou seguro com Cristo. Não está errado. Mas nós precisamos ter em mente que o Apocalipse foi escrito não para ser um livro de adivinhação, mas para ser um livro de esperança. E aí, como é que é um livro de esperança se eu não entendo que esperança é essa? Então, nós vamos tentar entender dentro do propósito todo qual é o papel do Apocalipse, como é que ele completa a revelação começada lá em Gênesis. Porque eu vejo que um dos grandes problemas também dos crentes é não entender a Bíblia como um todo. Então, esses crentes que não entendem a Bíblia como um todo, eles ficam pegando alguns versículozinhos e ficam muito confusos com esses versículos. Porque, claro, se você tira um versículo do contexto, ele fica confuso. Agora, se você coloca um versículo no contexto em que ele foi escrito, muita coisa fica clara. Então, essa é a ideia, ajudar os irmãos a entenderem a Bíblia como um todo. É isso que nós faremos no mês de julho. Vai ser bom? Espero que sim, Nori. Vai ser um voo panorâmico da Bíblia. Sabe esses programas da televisão que eu tenho falado, que eu gosto muito, né? Canadá, visto de cima, Estados Unidos, visto de cima, são lindos, né? A gente pode chamar a Bíblia vista de cima. Nós vamos dar um voo por cima, assim, e entender como é que a Bíblia se completa uma parte à outra. Eu espero que seja realmente bom para os irmãos. Vamos agradecer por este tempo que nós estudamos sobre a vitória que nós temos em Cristo. Senhor, obrigado, porque mais uma vez foi um privilégio podermos beber
na fonte de águas límpidas que é a tua palavra e matarmos a nossa sede, lavarmos a nossa alma e pensarmos que a vitória que temos em Cristo é completa. Ó Deus, especialmente nos momentos em que tudo nos parecer muito complicado, muito problemático, em que até tivermos a impressão de que a tua mão está pesada demais sobre nós, que o Senhor nos dê alento nesta palavra de Romanos 8,37, que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Abençoa cada irmão que está aqui nesta noite, concede vitórias, ó Deus, a cada um deles, a todos nós, abençoa os que não estão também e faze-nos, ó Deus, crescer no conhecimento da tua palavra. É o que pedimos no nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos. Bom feriado, apesar de não ser um feriado assim bem para crente, né? Mas tudo bem, você dorme até meio-dia amanhã e aproveita para ter um tempo a mais para orar e ler a Bíblia, quem não vai trabalhar.